Nas últimas semanas, um caso de idoso perdido veio à tona na mídia brasileira, com uma reportagem publicada no Fantástico da TV Globo. Um homem de 85 anos, seu Mané, foi resgatado depois de ficar 2 dias perdido na mata, no interior de São Paulo. Imagine a situação: seus pais ou avós saem de casa para uma caminhada, sofrem uma queda e ficam presos em um buraco ou até desacordados e não conseguem mais voltar para casa. Dá vontade até de pedir aos cientistas para criarem um chip para instalar no braço dos idosos. Como disse a neta de seu Mané na entrevista, não é mesmo? E se eu te contar que já existe uma tecnologia que exerce essa mesma função, só que de uma forma menos invasiva? É o monitoramento emergencial de idosos do Viva. Assista até o final que eu vou te explicar como funciona esse serviço, dar dicas de como evitar que o idoso fique perdido e o que fazer no caso de um parente seu esteja desaparecido. E se você gosta das dicas que nós damos aqui no canal do Viva, não se esqueça de se inscrever para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou diretora do Viva, uma empresa especializada em monitoramento pessoal de idosos. Se você não está por dentro do caso que apareceu no Fantástico, eu vou te explicar o que aconteceu. No dia 31 de maio, seu Mané, de 85 anos, saiu sozinho de casa para uma caminhada em uma mata que fica perto do sítio onde ele mora, em Mariporã, São Paulo. Durante a trilha, ele escorregou e sofreu uma queda no meio do caminho. E com isso ele ficou preso em um buraco e acabou ficando 2 dias perdidos até que os bombeiros o encontraram. Não dá para imaginar o desespero da família em ficar 48 horas sem notícias dele, né? Nesse tempo que ele ficou perdido, ele enfrentou o frio da mata, a falta de água e comida, fez ferimentos na perna e ainda se deparou com uma jaguatirica. Esse caso foi relatado em uma matéria do Fantástico no dia 13 de junho. E infelizmente o caso do seu Mané não é incomum e muitos idosos se perdem ao sair de casa desacompanhados. Só em 2021, o Fantástico já relatou mais 2 casos, um no interior de Minas Gerais e outro no Ceará. Cerca de 80 mil pessoas estiveram desaparecidas em 2019 no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, e esse número aumenta a cada ano. Não existem estudos sobre as faixas etárias dentro desse patamar, mas sabe-se que há um volume considerável quando falamos na terceira idade. A 4ª Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas do estado de São Paulo tem um registro de cerca de 80 desaparecimentos de pessoas com mais de 65 anos por mês. O problema ainda se agrava se a gente considerar as pessoas com doença de Alzheimer, a principal forma de demência que afeta, sobretudo, idosos e que causa confusões mentais graves e lapsos de memória. Bom, mas o que fazer se você tiver um familiar na terceira idade desaparecido? Se um idoso estiver perdido, o primeiro passo é entrar em contato imediatamente com a Polícia Civil da sua cidade e, se possível, ir até a delegacia portando uma foto do desaparecido. Alguns estados brasileiros têm ainda uma delegacia especial para a investigação desses casos, ou também é possível recorrer aos bombeiros. Você já ouviu falar sobre a necessidade de aguardar 24 horas ou até 72 horas para iniciar as buscas? Isso é um mito. Procure ajuda assim que identificar que o idoso está sumido. Depois avise parentes, amigos, vizinhos, os cuidadores, para que todos fiquem em alerta e ajudem na busca. Qualquer informação é relevante nesse momento e deve ser repassada às autoridades. Uma pessoa deve ficar responsável por atender o telefone de casa ou ficar à espera caso o idoso volte para casa. E como evitar que o idoso se perca? Se o idoso tem alguma doença mental, como Alzheimer, ele não deve ser deixado sozinho e é preciso evitar que ele saia de casa desacompanhado. Procure também manter as portas e janelas da casa fechadas. É importante ainda garantir que o idoso saia de casa sempre portando um documento de identidade e, se possível, com o telefone para contato com um familiar anotado em algum lugar.
Se você for caminhar pelas ruas com a pessoa mais velha, redobre a atenção nos lugares que tenham bastante movimento de pessoas. E a última dica, contrate um serviço de monitoramento pessoal de emergência para idosos. O monitoramento emergencial é um serviço oferecido pelo Viva que traz mais tranquilidade, segurança para a vida dos idosos. E ele funciona da seguinte forma: você faz uma assinatura mensal e recebe em casa um botão de emergência que pode ser usado como pingente, pulseira, guardado na bolsa, dentre outras formas. Dentro de casa ou ao sair nas ruas, o idoso deve portar esse dispositivo e em qualquer situação de emergência é só apertar o botão. O aparelho vai estar conectado à central de monitoramento 24 horas do Viva, que entra em contato imediatamente com o próprio idoso pelo Viva Voz que está instalado no dispositivo. E daí a equipe do Viva inicia o procedimento de resgate em máxima velocidade. Entre em contato também com a família, com a delegacia, os bombeiros, a ambulância ou o que for necessário para resolver a situação. O aparelho ainda tem rastreamento por satélite e isso permite localizar onde o idoso se encontra. Também é possível identificar automaticamente quedas de forte impacto com o sensor que está integrado ao aparelho. O serviço será útil tanto para evitar que o idoso fique desaparecido, quanto para encontrá-lo em caso de se perder. No caso do seu Mané, por exemplo, teria evitado o desespero dele e da sua família durante as 48 horas que ficou perdido na mata. E se você quer saber mais sobre o serviço de monitoramento emergencial para idosos, é só ir no site do Viva, o link está na descrição desse vídeo aqui. Não deixe de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Semana que vem eu volto com mais um assunto importante, mais um vídeo para vocês.